Fala, meus amigos, beleza? Tudo certo com vocês? Estão voltando aqui na Atléticos para tentar repercutir o que vai ser do Atlético após esse tempo para trabalhar. Após uma semana completa de atividades, bastante tempo para descansar também, tá? Então, deixa o seu like, já se inscreve no canal se você não está inscrito, ajuda a gente. É conteúdo todo dia, em todos os momentos do dia tem conteúdo de qualidade aqui na Atléticos, beleza? Qual que é a parada? O Atlético jogou terça-feira passada contra o time do Pouso Alegre, né? Venceu, passou, enfim. Folgou na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Os 5 dias, né? Aí, beleza. No dia seguinte tem a volta aqui a trabalho. Verdade. Pô, trabalho de academia, verdade, tal. Mas assim, treino de fato só na segunda-feira. O Atlético treinou na segunda, na terça, na quarta e está treinando nessa quinta-feira, no momento que eu estou gravando esse vídeo e no momento que sai esse vídeo. Finaliza amanhã a preparação para encarar a equipe do Azures. Então vai fazer 5 sessões de treino antes de encarar o Azures pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paranaense. 2 pontos, tá? Primeiro, 5 dias de folga é muita coisa, né? Assim, jogador tem que descansar sim, jogador é ser humano, ninguém é robô ali, tá? Os caras têm direito a descanso, os caras podem descansar. E depois de 1 mês e meio de uma temporada quarta e domingo, você tem um tempo de descanso interessante. Agora, eu esperava que o Atlético utilizasse um pouco mais esse tempo livre para trabalhar taticamente falando, né? O Barbieri falou em alguns momentos sobre como o Atlético precisava de fato ter tempo para trabalhar, quando não se treina, pouco se evolui, até se involui, né? E aí, em metade dos dias, o Atlético teve 10 dias de descanso, de tempo livre para trabalhar, e metade dos jogadores folgaram, e metade dos jogadores treinaram, acho um pouco demais, assim. 3 dias, ok, né? Jogou na terça-feira, a volta na quarta-feira, quinta, sexta, trabalha no sábado. 4 dias já aconteceu. Verdade, beleza. Volta no domingo. Agora, voltar na segunda-feira, achei muita coisa, tá? Achei uma folga grande, apesar também de que isso possa ter sua importância na questão do descanso dos jogadores. Ninguém é robô ali, todo mundo muito cansado nesse momento, depois de uma sequência complicada. Mesmo assim, tá? Acho que o Atlético poderia ter trabalhado mais, poderia ter treinado mais, poderia ter aproveitado melhor esse tempo. Vamos ver se isso de fato se confirma com o time em campo, né? E aí que tá a questão. A gente conversava muito sobre esse tempo para trabalhar, que o Atlético não teve ao longo dessa temporada, né, ainda. E a questão que fica, de fato, é que existem alguns pontos de melhora, alguns pontos de provável e necessária evolução, tá? Que precisam chegar depois de 5 sessões de treinamento. Apesar de ser menos do que deveria ser, ainda são 5 sessões de treino que não aconteceram ainda nessa temporada, né? Então, assim, o Atlético tem pontos a evoluir. E aí, você pode pegar o equilíbrio do time que se defendia melhor, é verdade, mas pouco conseguia se impor contra adversários muito piores, né? Você pode pegar, por exemplo, o envolvimento um pouco maior do centroavante na partida, né? Outro ponto que deveria ser evoluído. Um Atlético que melhorou sim na saída de bola para ganhar a primeira pressão, né, para vencer a primeira pressão, para conseguir escapar da pressão adversária. Melhorou um pouquinho, mas pouco. Tem que melhorar mais nisso, tem que envolver um pouco melhor o Raul. Então, assim, pontos que teriam que ser trabalhados para jogar contra o Azures já resolvidos. Não prontos, né? Porque é impossível você ter tantas saídas, tantas chegadas, chegar em março com o time pronto, mas alguns pontos especificamente falando que deveriam ter sido resolvidos ou pelo menos tentados essa resolução para essa partida contra o Azures. Vamos fazer o seguinte, enquanto você deixa o like e se inscreve no canal, eu vou abrir o campinho da gente conversar, tá? Vamos colocar o campinho na tela porque é interessante, acho que é isso. Pera aí, agora tá bonito. Agora tá bem melhor, muito bem. A questão é a seguinte, cara. Essa é a base, tá? Aqui não tem informação ainda, porque o Atlético define a escalação amanhã, né? Na sexta-feira, pela manhã, o time finaliza a preparação para encarar o Azures e aí define a escalação, tá? Mas aqui é o time base. É o que provavelmente vai acontecer, tá? Mikael goleiro, Dudu,
Tobias, Léo e Fernando. Raul, Felipinho e Zapelli, com o Velasco, o Isaac e o Luiz Fernando como centroavante, tá? Não que isso, isso não, de novo, não é informação ainda. É um palpite que a gente tem, que a gente coloca como possibilidade, dada a tendência dos últimos jogos do Maurício Barbieri, dado que o Mastriani não tem feito bons jogos, dado que o Luiz Fernando se torna uma opção a centroavante melhor do que ele, do que o Mastriani, do que o Matheus Babi, que o Kardec ainda não retornou ainda, enfim. Esse provavelmente é o time base do Atlético, tá? Logicamente, e aí a gente vai começar a brincar aqui. Não constrói assim o Atlético e não fica nessa estrutura o Atlético, né? O que na teoria acontece, tá? Quando o Atlético em bloco alto com a posse da bola. Dudu vem mais pra cá. Tobias Figueiredo faz esse terceiro zagueiro com o Léo centralizado e com o Fernando por aqui. O Isaac é um extremo pela esquerda, né? Com o Zapelli um pouco mais à esquerda no meio campo, o Felipinho um pouco mais à direita no meio campo. O Raul como esse jogador de saída de bola, com o Velasco mais afunilado. Na teoria é isso, tá? Que o Atlético tem como princípio para construir, né? Agora, repare você, tá? Dos lados do campo, Velasco, Felipinho e Dudu. É um triângulo, né? É um triângulo, beleza. Do outro lado, Zapelli, Fernando e Isaac. Outro triângulo, certo? Certo, beleza, maravilha. Qual que é a questão nisso tudo, gente? O Atlético melhora nessa saída de bola, e aí para entrar no primeiro ponto de evolução necessário. O Atlético melhora quando tenta sair jogando, contra o Londrina, principalmente no Estádio do Café, quando faz o seguinte. O Velasco é esse homem mais ao meio, o Felipinho vem mais para ajudar essa saída, com o Raul, né? E o Dudu se torna um ponta direita. Ou pelo menos um meia direita, um externo pela direita, um ala direita, assim como você quiser. No que isso ajuda e por que isso é tão interessante, tá? Por que isso é tão interessante? O Felipinho não tá numa faixa de campo aqui em que ele fica desconfortável. O Felipinho tá desconfortável na temporada, isso é fato, tá? Quando o Atlético faz isso, ele retorna, ele se aproxima do Raul, e próximo do Raul, próximo da construção da jogada, ele é um jogador mais útil. Ele é um jogador mais criativo. Ele é um jogador que consegue ver o jogo de frente, não de costas. É um jogador que tem a perna esquerda boa para o centro do campo. Consegue encontrar melhores opções de passe. Então, assim, é um jogador mais interessante jogando mais atrás. Mas ele tem que compensar isso, porque tem que manter o equilíbrio do sistema. Tem que manter o equilíbrio dessa parada toda. Então, por exemplo, o Felipinho sai daqui. Né? O Felipinho sai da meia direita, vem a volância pela direita. O Velasco, ponta direita, vem ao meio. E ele tem a qualidade para fazer isso. Ele lida bem de costas para a marcação, se livra bem da marcação na explosão, no drible curto, tem um passe em profundidade como teve no gol do Atlético contra o Pouso Alegre. Ele vai bem na função. E já ia bem pelo Puebla, muito bem observado pelo Maurício Barbieri e pelo departamento de scout do Furacão. Então o Velasco vem ao meio. Ele abre esse corredor ao Dudu. O problema de tudo isso, e o Dudu tem que aproveitar esse corredor, o problema é que o Dudu não tem conseguido aproveitar. E aí que está a situação. Por quê? Porque se o Dudu ficar aqui, o Atlético fica... Olha o tanto de gente que tem nesse sistema de saída. Você tem lá 4 jogadores, com 2 jogadores se aproximando, o Isaac vindo buscar bastante o jogo. Então, assim, é muita gente para pouco espaço no campo. Quando você tem pouco espaço no campo, você não trabalha, você trabalha, na verdade, mais para conseguir fazer com que essa bola avance, porque tem menos espaço para ela passar. É natural, é lógica a questão, né? E aí, beleza. Como os times mais bem treinados, com mais tempo de treino, com mais tempo de jogo, atuam nesse tipo de saída? Ou você espeta o Dudu por aqui, abre os 3 zagueiros e show, que é o que o Atlético tentou fazer em determinado momento, com o Raul nessa saída no 3+1, né?
Calma aí, deixa eu até me encontrar por aqui. Essa saída com 3+1, né, que é algo que acontece muito, o Liverpool, inclusive, um time exemplar que faz isso muito bem, com o Gravenberch, né? Mas a questão é que o Atlético, em vários momentos nessa temporada, teve o Fernando um pouco mais à frente. Na verdade, não. Fernando, vamos exemplificar. Fernando, Dudu, Léo, Tobias e Raul. É uma saída com 4+1. É muita gente. É muita gente. É desnecessário você ter tanta gente num terço do campo tão atrás. E o Atlético faz isso por quê? Porque era pressionado e a alternativa à pressão é aglomerar jogadores, é trazer jogadores mais para trás no campo, para ter mais opção de passe e conseguir sair mais fácil. O problema é que isso gera não só uma aglomeração excessiva de jogadores atrás, como um aproveitamento muito grande em bola longa, muito grande no sentido de quantidade, não de qualidade, né? O Atlético estava tentando demais a bola longa, perdia muito dessas bolas longas, né? E perdia muito dessas bolas. Então era um jogo muito mais direto. Só que assim, quando você não tem mais o Allan Kardec, inclusive está aqui como opção, no nosso banco de reservas, quando você não tem mais o Allan Kardec depois da lesão, esse jogo de bola longa ele acaba não se justificando. Porque o Luiz Fernando não é esse cara de sustentação de jogo. O Mastriani também não é esse cara de sustentação de jogo, né? Então, assim, o que o Atlético passa a ter que fazer? E aí melhora contra a equipe do Londrina dessa maneira, né? O Raul ainda faz essa saída como o único volante, como esse homem de protagonismo. O Dudu aproveita a profundidade, velho. O Dudu tem que soltar um pouco mais, tem que vir ao meio campo. O Fernando, tem que vir mais à frente, porque aí olha o espaço que cria. E olha o espaço que tem o Zapelli para fazer esse retorno aqui, para vir buscar essa bola. O espaço que tem o Felipinho para apoiar essa saída e formar um quadrado com o Raul e com os dois zagueiros. Então é algo mais interessante para um Atlético que, quando tenta ser propositivo, tem uma alternativa ruim para escapar de pressão. E é isso que eu imagino, é isso que eu espero que o Barbieri tenha treinado, que o Barbieri tenha focado nesse começo, na verdade, é começo de temporada, mas enfim, nesse tempo que ele teve para trabalhar, para tentar resolver esse primeiro problema. Agora, a grande verdade é que o Atlético resolve um problema e deixa outros a resolver, né, nesse momento da temporada. Desde a partida contra o Cascavel, o Atlético marca dessa maneira. Vou até puxar o Micael um pouco mais para trás, tá? Desde a partida contra o Cascavel, o Atlético marca dessa maneira aqui. Cadê? O Fernando vem para cá, o Dudu vem para cá. Vou até ter que arrumar os jogadores porque o campinho fica pequeno para tanta gente por aqui. E aí você tem Velasco aqui e Isaac para cá. O 9 aí fica centralizado com os dois meias e o volante. O Atlético tem marcado dessa maneira e a partida contra o Pouso Alegre é muito emblemática disso, né? É muito emblemática. Então o que acontece? O time adversário tem a bola, certo? O 9, o centroavante, vai fazer o balanço. Ele vem da esquerda para a direita, para a esquerda, para a direita. Ele faz esse balanço, faz essa sombra. Não há pressão. Não há pressão nesse sistema defensivo do Atlético em bloco baixo nos últimos 4 jogos sem tomar gol. O 9 faz o pêndulo, a bola vem para a direita, o meia sobe por aqui, o Raul cobra o espaço, o Zapelli fecha o meio campo. A bola é virada para cá, o Zapelli vem à esquerda, o Raul fecha o espaço, o Felipinho recompõe. E um bloco baixo formado com os alas, os pontas do Atlético acompanhando individualmente os laterais adversários. Isso é ótimo, defensivamente falando. Perfeito, não tomou gol, times adversários não criaram absolutamente nada nessas últimas 4 partidas. O Azores teve pênalti, verdade, mas assim, um lance. O Atlético teve mais chances, apesar de não ser tão criativo assim também. Então assim, é um time que em bloco baixo consegue ficar seguro. O problema é quanto isso prejudica o Atlético na saída de bola, né? Porque assim, uma vez que você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogadores, numa estrutura ideal aqui, né? 9 jogadores envolvidos ativamente na defesa e um jogador para ser esse escape, nesse caso o Luiz Fernando, que a gente está projetando aqui, esse escape não existe, né? E olha a distância, olha onde estão as pontas, né?
Eles de fato vêm bastante para trás. Olha a distância que eles estão do campo de ataque. A distância que eles têm que percorrer para chegar como opção de um escape. Os jogadores mais rápidos do time, né? O Velasco e o Isaac. Então, assim, eu entendo muito e concordo com o Barbieri quando ele faz essa linha de 6, ele arma um esquema defensivo para sofrer menos, porque era um Atlético que sofria muito mais. Eu só entendo também que isso é cobertor curto. Ele resolve uma área e deixa a outra não resolvida, porque aí o Atlético para de evoluir ofensivamente, o Atlético para de ter noção ofensiva, para de ter superioridade numérica. Ele ataca em inferioridade numérica a todos os momentos, isso não é bom, isso é muito ruim. E assim, é difícil você ter esse equilíbrio. Por quê? Porque pensando, e agora a gente pensa na estrutura anterior que eu mostrei e nessa estrutura atual. Seria um deslocamento de todos os jogadores, né? No futsal isso é mais fácil. No futsal você tem muito menos metros para percorrer. No campo, essa transição defesa e ataque que o Atlético tem que fazer com a bola no pé é muito complicada. E no time que ainda não tem uma saída de bola bem definida, uma saída de bola interessante, isso se complica ainda mais. Ainda mais. Então, assim, é uma situação muito difícil, cara, para resolver com tão pouco tempo de trabalho, como vinha acontecendo. Agora, nesses 5 treinamentos que o Atlético teve, 10 dias para trabalhar, 5 treinados, o Atlético poderia encontrar esse equilíbrio. E eu queria dar um exemplo, né? O Ramon Dias, do Corinthians, né? Corinthians, gravando isso aqui depois do Corinthians tomar 3 do Barcelona de Guayaquil, lá no Equador, né? O Ramon Dias estava sendo questionado sobre a defesa do Corinthians. E ele fala, cara, resolvo a defesa do Corinthians. Resolvo a defesa do Corinthians. Mas eu não posso esquecer de atacar. Eu não posso esquecer que eu tenho que atacar também. Se eu focar na defesa, eu resolvo em 20 segundos a defesa. Eu só não posso esquecer de atacar. E é aí que fica complicado. E é verdade, fica complicado mesmo. E o que ele fez contra o Barcelona de Guayaquil? Um time que cruza muita bola, um time que aproveita demais os cruzamentos. 3 zagueiros, 2 alas fechados, como o Atlético defende dessa maneira, um jogador a menos, enfim. Com os 2 volantes em Alex Santana e Breno Bidon. Rodrigo Garro mais à frente com Yuri e Memphis, né? Um 5-3-2. 5-3-2 do Corinthians defensivamente. Qual que foi o grande problema? Que o Corinthians teve mania de 5, com um monte de jogador do Barcelona de Guayaquil rondando a área e 2 volantes para cobrir. Uma vez que nem Garro, nem Memphis, nem Yuri participam da fase defensiva. E o grande problema nisso é, uma hora que os volantes ficam indo para o lado, aí a bola vai para o outro, aí a bola vem para o lado, vai para o outro, eles vão ficar malucos. Os caras vão ficar doidos com essa virada de bola constante, por mais que não seja um time que virava muita bola o Barcelona, mas eles uma hora ficaram malucos, né? E por que eles ficaram malucos? Porque tem menos gente participando da fase ofensiva, da fase defensiva, perdão. Né? Você tem 3 jogadores que não participam da defesa. Se tivesse mais 2, aí sim, você poderia fazer um 5-4-1, aí um campo muito mais disposto, né? Um jogador à frente, mas beleza. Não ia sofrer tanto. Só que assim, por que eu tô falando isso, né? Por que eu tô usando isso como exemplo? Porque o Atlético esqueceu de atacar. E talvez esquecer de atacar seja o melhor para a defesa, mas não é o melhor para a atuação como um todo, para uma imposição de jogo do Atlético. Essa que é a questão. O Corinthians não esquece de atacar, mas tenta resolver a defesa. Deu errado. Deu muito errado. Deu muito errado. O Atlético esquece, entre muitas aspas, porque ninguém abdica de atacar 100% e o Atlético, inclusive, cria chances nesses últimos jogos para vencer. Como venceu o Londrina, como criou muito contra o Cascavel, como criou bastante contra o Azures e como venceu o Pouso Alegre. Ninguém abdica 100% de atacar. Mas a verdadeira questão é, o Atlético não coloca isso como um foco no momento. E aí, quando se divide a atenção, você tem o grande exemplo do Corinthians como um exemplo negativo, né? Então isso também é um fato interessante, é um fato legal da gente pensar. Agora, pensando, só para a gente fechar esse vídeo e tentar dar uma olhada nas opções. O que eu faria, vamos voltar esse Atlético para um esquema habitual de jogo. Se eu parar de girar o Velasco por aqui. O
que nós estamos conversando aqui, o que nós poderíamos fazer de diferente nesse Atlético? Uma mudança que eu faria, tá? Palácios do Dudu. Para mim o Palácios tem uma fase mais interessante, mais qualificado para realizar o papel de atacar a profundidade pelo lado direito. O Dudu não tem essa característica, né? Então acho que seria o melhor a ser feito, Palácios no Dudu. Ali a gente tem o Lucas Esquivel, que ainda não está pronto para jogar. O Leozinho, que para mim ainda não é um jogador que tem que ser titular do Atlético, por mais, ainda mais quando o Velasco tem essa fase excelente que vive, e para mim, uma das gratas surpresas dessa temporada. Allan Kardec, ainda começando transição. Lucas Beleze, para mim o Tobias Figueiredo foi bem, tá? Matheus Babi, eu vou falar um pouquinho mais dele. Mas aí o Patrick também acho que não justifica uma titularidade. João Cruz, tá? Bem interessante, mas com o Zapelli em campo acho que também não justifica a titularidade. E entre Mastriani e Luiz Fernando, eu manteria o Luiz Fernando, tá? Hoje eu manteria o Luiz Fernando. Agora, entre Luiz Fernando e Matheus Babi, eu também manteria o Luiz Fernando, tá? Vou deixar muito claro aqui. Mas o que eu falei da questão da bola longa, da sustentação de jogo, pode ser mais aproveitado. Se for um Atlético que começa a sofrer nessa saída de bola, se for um Atlético que tende sim a ser pressionado pelo Azures, né, no seu campo, aí o Atlético vai ter que começar a apostar em bola longa. Isso não é 100% ruim. Se você aposta bem em bola longa, se você tem treinado jogadas para aproveitar a bola longa, isso é ótimo. Isso resolve jogos como resolveu para o Atlético nessa temporada já, inclusive. E o Babi, na ausência do Kardec, é o jogador que melhor consegue sustentar esse jogo de costas. Então, ao longo do jogo, eu entendo que o Atlético talvez possa ter, de fato, essa alternativa, essa possibilidade com o Matheus Babi. Acho bem interessante e acho que pode ser um caminho legal, tá? Mas é isso, tá, gente? Não é uma formação de provável Atlético, não é um time que tende a estar em campo, é só uma base que a gente coloca e tenta entender como pode evoluir e em que aspectos, né? Inclusive, deixa eu aproveitar, é verdade, ótimo que eu lembrei, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos pôr o Mastriani aqui. No último vídeo sobre o Mastriani, eu falei que ia explicar melhor a possibilidade de envolver um pouco mais o Mastriani no jogo. Como é que eu falei dos triângulos, né? Como é que o Atlético pode aproveitar mais o Gonçalo Mastriani, tá? Saída em 2 jogadores. E assim, o Atlético tem que ter amplitude para os zagueiros, tá? O Tobias Figueiredo e o Léo tem que ter um pouco mais de amplitude. Eles estão muito próximos, eles não podem. E isso também, você perde espaço, né? Principalmente quando você faz uma saída com um jogador à frente da defesa, que é o Raul, e esse jogador tem que ter espaço para pensar também, espaço para dominar a bola. Não pode ser tão facilmente marcado como está sendo. Dessa maneira não vai ser tão facilmente marcado, certo? Palácios aproveitando profundidade. O Fernando não, tá? O Fernando tem que fazer esse homem da saída porque ele não tem qualidade para apoiar. Inclusive gostaria de ver o Léo Derek, tá? Mas isso é outra história e acho que ele não vai fazer isso. Enfim, Isaac e Zapelli nesse triângulo, né? Então o Fernando nessa base da jogada próximo ao Raul, o Zapelli mais centralizado e o Isaac como um extremo, certo? Na direita, o Felipinho na base da jogada próximo ao Raul, o Palácios como extremo e o Velasco mais próximo do meio. E aí que está a questão. Para aproveitar Gonçalo Mastriani, né? O Mastriani é um jogador de conclusão. Finaliza bem de perna esquerda, um jogador que frente a frente ao goleiro poucas vezes perde, como perdeu na partida contra o Azures. Cabeceia muito bem o Gonçalo Mastriani, sabe se posicionar, sabe atacar as costas do zagueiro, né? Cara, aproxima esses caras aqui. Aproxima eles. Tenta combinar um pouco mais com os jogadores da lateral, do lado do campo, para fora. Tenta combinar com esses caras para gerar jogada de exploração de profundidade. O Isaac aproveita muito bem a profundidade. O Palácios aproveita muito bem a profundidade, o lado do campo. Conseguem chegar bem no fundo. É chegar no fundo e tentar encontrar em superioridade numérica o Gonçalo Mastriani, né? Atacar. Então, assim, até entendo e que é interessante, né? O que o Atlético pode fazer, que muito time faz para aproveitar essa profundidade, essa superioridade numérica. A construção acontece, você tem jogadores se aproximando. Então o Fernando vai fazer parte da saída pela esquerda, Raul vai fazer parte da saída pela esquerda, Zapelli vai fazer parte pela esquerda, o Isaac como um jogador de 1 contra 1, mas também de boa associação, o Felipinho se aproxima daqui também, com o Velasco dando uma opção ao meio, o Mastriani aparecendo também, certo? O que isso acontece? Você aglomera jogadores pelo lado do campo e você deixa o Palácios aqui.
Palácios sozinho, né? Sozinho, isolado. O que isso faz? Uma virada de jogo deixa o Palácios, que é um jogador explosivo que tem 1 contra 1, não tão forte, não tão desenvolvido, mas tem esse 1 contra 1, deixa em condição de aproveitar essa jogada. E ele, chegando no fundo, poderia ter ataque do Mastriani na primeira trave, ataque do Isaac, ataque do Velasco, o Zapelli aproveitando para entrar na grande área também. Poderia ter essa superioridade numérica. Como isso pode acontecer do outro lado do campo também. Você pode ter o Palácios à direita, Felipinho, Velasco, Zapelli e Raul se aproximando daqui, certo? E o Raul se aproximando daqui, com o Isaac bem aberto. E aí o Isaac tem 1 contra 1 muito interessante também, pode ser uma alternativa bem legal para isso. Uma virada de jogo você encontra o Isaac, e aí você tem o Mastriani atacando a primeira trave, você tem o Velasco aparecendo, o Zapelli aparecendo, o Palácio atacando a segunda trave, o Felipinho, enfim. São possibilidades interessantes. E é uma possibilidade de envolver um pouco mais o Mastriani. Não fazer um esquema puramente simétrico e posicional, mas talvez apostar em aglomeração, e isso acontece também nos esquemas posicionais, né? Muita gente fala do relacional nas pontas, de que aglomera jogadores e aposta na relação entre eles, mas o esquema posicional tem isso. O time do Guardiola tem isso. Tem um quê de aproveitar da relação próxima entre os jogadores também. Então não é algo absurdo de se pensar, mesmo que a base do Maurício Barbieri seja uma base posicional de jogo. E acho que ajudaria o Gonçalo Mastriani, porque aproxima os caras, aproxima os jogadores do lado do campo, trabalha no 1 contra 1 com o outro lado e tenta essa bola cruzada. E tenta encontrar o centroavante. E assim, o centroavante acompanhado. Cruza a bola para um centroavante sozinho não adianta de nada. Cruza a bola para um centroavante que está isolado entre os dois zagueiros não adianta de absolutamente nada. Ele tem que estar acompanhado para gerar vantagem. E se ele não fizer o gol, se a bola não chegar nele, ela pode chegar em outro jogador. E aí que é interessante. Aí que é legal. Enfim, cara, meia hora de vídeo. Nem me liguei, tá? Enfim, fica aí a explicação, o que eu espero de evolução desse trabalho do Maurício Barbieri. Abri o campinho, comecei a falar, enfim. Espero que vocês tenham gostado, espero que seja um vídeo interessante pra vocês, fechou? Tamo junto, até a próxima. Deixa o like aí, velho. Tô há 27 minutos e 17 segundos falando aqui, tentando explicar taticamente o que eu entendo que o Barbieri tem que evoluir, que o Atlético tem que melhorar e que eu espero que tenha melhorado, né? De novo, pra reforçar, folga é interessante, é bom, todo mundo gosta, né? Ninguém odeia folga, né? E assim, o jogador tem que descansar, o jogador é ser humano, ninguém é robô ali. Mas, você tem 10 dias de preparação, você folga 5 e trabalha 5, aí eu achei errado. Por mais que, beleza, trabalha em academia, recuperação física, ok. Mas deveria ter trabalhado mais em campo, deveria ter aproveitado mais esse tempo para trabalhar jogo, trabalhar bola, tá? Pelo menos na minha opinião. Enfim, tamo junto, até a próxima, um grande abraço e valeu!